Jornal da Cidade. Opoder.com, com Bruno Mazieri. Bruno Mazieri, bom dia, meu amigo. Antes da gente falar do Carlos Almeida, eu queria só falar um pouquinho a respeito do Adair Pinheiro Filho, né? Que vocês estavam comentando ainda há pouco. A sensação que eu tenho é que a família Pinheiro, ela quer criar uma dinastia dentro do município de Coari, né? E com isso, ela acaba criando um desconforto entre a sociedade e a justiça, tanto eleitoral quanto o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Faz deboche, brinca com uma possível perda de mandato, mas a gente espera que os órgãos, né, responsáveis façam cumprir a justiça, façam cumprir a lei e que, de fato, uma nova eleição seja feita naquele município, porque a gente sabe o modus operandi, como funciona o entorno dessa questão das eleições que sempre acontecem lá no município de Coari. A gente espera que o município tenha o melhor e que a justiça seja feita. Vamos agora falar do Carlos Almeida, né? Ontem ele se pronunciou por meio de nota, mas é importante quem está nos acompanhando ficar sabendo que o Ministério Público Federal processou ele, o atual gestor da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas e os ex-gestores também, os ex-gestores da primeira onda da pandemia do novo coronavírus. A ação de improbidade administrativa, movida aí pelo Ministério Público Federal junto à Justiça Federal, inclui também o responsável pelo INDSH, que é o José Carlos Risoli. O contrato entre essa empresa, que é a gestora da UPA Campos Sales do Hospital Delfim Aziz, foi feito durante a gestão do Rodrigo Tobias, né, que era o ex-secretário de Saúde, e que foi uma indicação do Carlos Almeida quando ele saiu da gestão da secretaria e foi para a Casa Civil. Então, assim, muito mais do que a questão dos respiradores, o vice-governador do estado também é suspeito de participar de um outro esquema dentro do governo do estado do Amazonas. Ele se pronunciou ontem a respeito dessa questão dos respiradores, né, Álvaro? E é isso que a gente tem que deixar bem claro, né? A nota do vice-governador foi em relação ao inquérito no qual foi oferecida a denúncia, como a gente já falou, né? Os denunciados serão ouvidos antes do ministro Francisco Falcão decidir se recebe ou não essa denúncia, no caso do inquérito que a Polícia Federal fez em relação aos respiradores. Agora, essa outra é uma ação da Procuradoria, né, que está entrando com uma ação contra os ex-gestores da pasta e o atual, em relação a 3 contratos de terceirização de hospitais de unidades de saúde. Então, assim, são coisas bem distintas, né? O que nos chama a atenção é esse desejo do vice-governador de dizer que ele não faz parte de nada disso. Ora, ele era o secretário, ele era o grande mandatário da saúde no período e ele era, ainda além de tudo isso, ele era quem indicavam as pessoas, né? Então tá lá, inclusive nessa denúncia em relação aos contratos de terceirização das unidades de saúde, está lá dizendo que ele reconhece que ele indicou inclusive o seu sucessor na secretaria, que ele indicou inclusive o sub, que seria alguém muito ligado a ele desde a época da defensoria. Então, assim, é difícil a gente aceitar ou compreender que ele não tenha nenhuma relação com tudo que acontecia na saúde naquele momento, né? Então, assim, a nota ela é de uma dissimilaridade, né? Porque é você querer que as pessoas acreditem que você não sabia de nada, né? Eu me lembro até da época do governo petista, né? Quando o Lula foi questionado sobre os desvios na Petrobras, ele disse, não sabia de nada. Quer dizer, é difícil a gente entender que a pessoa não sabia de nada em se tratando de contratos tão vultuosos, né? Me custa crer que um gestor, né, não fosse levar para ele os contratos e dissesse, olha, é assim que vai ser feito, é dessa forma que nós vamos assinar, os aditivos que foram feitos, né, não fosse dado ciência a ele, enfim. Quer dizer, é querer brincar um pouco com a nossa inteligência também, né, Bruno? Ele esquece de dizer nessa nota que quando ele assumiu a vice-governadoria em janeiro de 2019, ele assumiu logo em seguida a Secretaria de Estado de Saúde, que não era esse o nome antes, né? Antes era a Suzan, e onde ele foi secretário por um tempo. Quando saiu para ir para a Casa Civil,
ele deixou 2 substitutos, que um deles era o Rodrigo Tobias e o outro era um advogado que atende pelo nome de João Paulo, conhecido por ele como JP, e que era o número 2, né? Então, assim, mesmo ele tendo saído da Suzan, que era o nome da pasta na época, ele continuava com suas mãos dentro da própria secretaria, ou seja, ele acabava meio que gerindo 2 secretarias ali, e 2 secretarias muito importantes, que é a Secretaria de Saúde e a Casa Civil. Então, assim, tudo leva a crer que ele tinha aí plenos poderes para comandar pastas bem importantes dentro do governo do estado do Amazonas. E aí a ação do Ministério Público Federal só vem a confirmar o seu envolvimento dentro da Secretaria de Saúde, mesmo ele já na Casa Civil. Veja, vamos só ressaltar aqui, né, porque também a gente vem adotando essa linha desde o início da abordagem desses temas, né? Para a gente não é diferente se é o Lula que está sendo investigado, se é o Bolsonaro que está sendo investigado, se é o Wilson, se é o Dória. Investigação é investigação, condenação é condenação, né? Então a gente precisa entender que também isso tudo é fruto de investigação, isso ainda vai passar pelo crivo do judiciário e a gente obviamente não está aqui querendo condenar ninguém, mas dizer que não tem nada a ver, que não sabia, que não tinha conhecimento, que as coisas estavam acontecendo, que estavam sendo feitas, isso a gente não pode admitir. Bruno Masieri, muito obrigado. Obrigado, Álvaro. Obrigado, Thiago. E bom final de semana para todos nós. 7h53. O Poder.com, com Bruno Masieri.